encapsulamento é um dos principais pilares da programação orientada a objetos. Ele possui três características principais, sendo elas o uso de modificadores de acesso, o uso de getters e setters e o encapsulamento lógico. Neste vídeo, abordaremos o uso de modificadores de acesso. Bom, todo o conceito de encapsulamento gira em torno de restringir o acesso das propriedades e métodos de uma classe para usuários dessa classe, assim, evitando bugs, permitindo escrever um código de certa forma mais simples e mais seguro. Começaremos pelo mais óbvio, o modificador de acesso public. Ele pode ser o padrão em algumas linguagens, e é extremamente permissível, deixando que as propriedades e métodos da classe sejam acessadas de qualquer lugar, seja dentro do código da classe, fora da classe, nas subclasses, etc., o que pode gerar riscos de segurança. Veja o resultado do código. O modificador de acesso protected, por outro lado, impede que o método ou propriedade seja acessado de fora da classe. Porém, ainda permite que ele seja usado nas subclasses, caso alguma classe herde características dessa classe pai. Ela terá acesso a essas propriedades normalmente dentro do seu próprio código. Isso já é uma primeira camada de proteção, mas ainda não é o suficiente para algumas tarefas, como uma classe que gerencia contas bancárias. Veja o exemplo do código. Aqui estamos recebendo um erro, pois tentamos acessar a propriedade de fora da classe. Por fim, temos um modificador de acesso private, que permite o acesso às propriedades e métodos apenas dentro da classe na qual elas foram definidas. Ótimo para definir comportamento interno da classe. Pense nisso como se você estivesse programando o coração de um ser vivo. Qualquer interferência mínima nessas propriedades pode causar um problema gigantesco. Veja o resultado deste código. Além de restringir o acesso, os modificadores Protected e Private podem impedir que o código externo sequer saiba da existência da propriedade ou método, dependendo da linguagem, o que não é o caso no TypeScript. Em algumas linguagens, tentar acessá-los resultará em um erro genérico indicando que o nome não está definido, assim evitando que uma pessoa maliciosa sequer conheça a existência dessas propriedades. É isso. Amanhã eu lanço a parte 2. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.